Vamos meditar aqui em João 4, que tem como título A Mulher de Samaria. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Pois a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu me pede de beber? Que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhes pediria a ele e te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Olha só. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede e venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Senhor. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tens marido. Porque tiveste 5 e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conhece, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então aqui nós temos a história da mulher samaritana e Jesus. Observe que o texto fala que os judeus não se comunicam com os samaritanos. Mas ainda hoje há essa briga entre os judeus. Eles sempre vivem brigando entre os próprios irmãos. E Jesus disse-lhe à mulher: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou, eu falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nem lhe dissera: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então aqui nós temos a história da mulher samaritana conversando com Jesus e ela chamou todos da cidade para conhecer aquele o qual falou da sua história, da sua vida. Observamos que Jesus disse: Mas a hora vem e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Nós temos que refletir nessa mensagem aqui.
fazer uma reflexão das nossas ações. Estamos adorando ao Senhor em espírito e em verdade? Eu faço essa pergunta para mim, ela primeiro vem para mim. Estou adorando ao Senhor em espírito e em verdade? Observe que através dessa mulher, a cidade toda veio ver Jesus, veio conhecer, veio ouvir Jesus. E ele diz assim, do 31 ao 38. Então, observe que a mulher samaritana na fonte. O que aconteceu lá? Olha só. Envergonhado por seu modo de vida imoral, a anônima mulher samaritana foi à fonte de Jacó, evitando os olhos de julgamento da multidão que pegava água pela manhã. Jesus, aguardando o alimento por seu discípulo, foram comprar e encontrou e conversou especificamente com aquela mulher carente. Ela ia naquele horário, porque como ela era uma pecadora, ela não podia pegar água naquela fonte no horário que tinha outras pessoas. Ela deixava para ir no pior horário, no horário mais quente, para tirar a sua água, porque não tinha ninguém ali. Mas naquele dia ela teve um encontro diferente na vida dela. Ela encontrou alguém que trouxe uma mudança radical. Ela não passou mais a ser olhada como aquela prostituta. Observe mais. Ela, confrontada com a sua carência e vida desonrada, a samaritana desafiou o mestre com a controvérsia questão sobre a adoração e a ligação entre a evidente ministério profético do Messias e ela. Os profetas dos tempos antigos estavam sempre diretamente ligados com a adoração e a oração. A resposta de Cristo para ela é relevante para o nosso tempo. Deus não está buscando adoradores formais ou filosóficos, presos à teoria. Avivamentos genuínos apontam que a restauração da verdadeira adoração inspira pelo Espírito Santo, que rompe da fonte efervescente do espírito humano e está fundada em um relacionamento sincero com o Senhor. Ao retornar, os discípulos viram Jesus conversando com a mulher e perderam totalmente a chance de compreender a importância da situação. Avivamento e colheita estavam para acontecer e eles praticamente não reconheciam. Nem eles ainda não estavam com os olhos espirituais dele abertos. Observe só a importância, a mensagem que a história da mulher samaritana e Jesus nos traz. Será que estamos adorando Deus em espírito e em verdade, como o texto diz? Será? Que nós venhamos refletir nessa pergunta. Se realmente estamos servindo, buscando o Senhor em espírito e em verdade. Tire um tempo para você ler a Bíblia, para você conhecer mais da palavra do Senhor de Gênesis e Apocalipse. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal e compartilhe os meus vídeos para que mais vida possa ser alcançada com a mensagem de salvação.